Olá, bom dia. Bom dia ao pessoal da equipe 15 Minutos e do canal 10 Cabo Frio TV. Bom dia a todos que nos seguem, né? Nos acompanham pelas redes sociais. Sextou, galera. Sextou aqui no 15 Minutos e eu trago hoje um tema, né, que está em pauta, como sempre. As eleições, né? Como sempre digo, sou ativista da causa da reforma política, sim, e do fim dos privilégios políticos, sim. Temos que lutar para mudar isso no nosso país. E é através do povo que vai haver essa mudança, né? Então, eu trago hoje um advogado, ele que é especialista em direito eleitoral. O nome dele é Rui Bastos, ele já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rui. Bom dia. Seja Bom bem-vindo ao dia, 15 Minutos com Júlio Costa. bom dia, Júlio. Obrigado mais uma vez aí pelo convite a um tema tão importante aí da nossa vida em sociedade, né? Aristóteles já dizia que o cidadão que ele não se importa com política, ele será eternamente condenado a ser governado pelos que gostam. Então, é, as eleições, a política, ela é fundamental para a nossa vida em sociedade, especialmente E quando nossa estamos falando democracia. em nossa democracia, lógico. Principalmente quando nós estamos falando Então, de eleição doutor, municipal, que é assim, onde a gente está mais próximo do poder público. Então, temos que e ter das muita atenção, ações, né? E das ações. com as Então, doutor, reflexos que nós vamos ter. com certeza. Fala um pouco sobre você, tá? Que eu costumo sempre apresentar os convidados no programa, para mostrar que tem conteúdo, né? De base, para falar sobre a pauta, e já já a gente já vai diretamente às perguntas. Meu nome é Rui Bastos, sou advogado especialista em direito eleitoral e estamos aí atuando nessas eleições aí diretamente. E vamos trazer um pouquinho de informações aí para você de uma forma rápida e resumida do que pode e o que não pode em relação a essa campanha de 2020. Lembrando sempre que essa campanha é uma campanha totalmente diferenciada dos últimos anos devido à pandemia e do coronavírus. Então, vamos lá, as dúvidas aí, Júlio. Perfeito, doutor. O primeiro, você sabe que aqui, você já esteve aqui no 15 Minutos com o Júlio Costa, e você sabe que o negócio é dinâmico. A informação voa, rápida. O que pode, o que o candidato pode fazer na campanha eleitoral? A gente vê várias ações deles nas ruas, panfletagem, isso e aquilo, é toda aquela movimentação, e toda, né? Hoje mesmo está aqui na esquina um pessoal, entendeu? Aquela abordagem, aquele assédio também de certos candidatos e certos militantes. O que pode? Fala com a gente. Júlio, vamos lá. Em relação ao que pode e que não pode, é muito simples. A gente pega uma colinha aí no Tribunal Regional Eleitoral, porque são muitas coisas, tá? A propaganda na internet, ela pode. Impulsionamento também pode, desde que seja através de financiamento de campanha, né? Que esse ano não pode ser através de empresas, e todos esses impulsionamentos, tudo isso tem que estar registrado na campanha eleitoral do candidato. Também não pode telemarketing, propaganda no rádio, proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio, na televisão, então são somente aquelas propagandas já previstas no horário eleitoral gratuito. A imprensa pode, né? Ofensas à imagem dos candidatos é o que a gente mais tem. Os candidatos não têm conteúdo, o que eles fazem? Eles tentam denegrir a imagem dos candidatos. Esse ano, uma coisa que muito tem chamado a atenção são os fake news. Cuidado com as informações, principalmente com as informações desatualizadas. Nem sempre as informações são falsas, mas podem ser desatualizadas. Propaganda de rua pode, tá? Só que é proibido. É propaganda incluindo pinturas, faixas, cavaletes, essas em clubes, lojas, comerciais, templos, ginásios de propriedade privada. Essa proibição é muito válida principalmente pelo crime que é muito comum, que é um crime ambiental de poluição visual. O que nós temos que ter em especial devido ao coronavírus? A propaganda de rua, a caminhada, a carreata, ela é permitida, mas nós temos o distanciamento social necessário nesse momento. Alguns juízes eleitorais têm, inclusive,
encaminhado a alguns candidatos que insistem nesse tipo de conduta criminosa, encaminhamento em flagrante para a delegacia de crime contra a saúde pública. Por quê? A partir do momento que um candidato, irresponsavelmente, ele faz uma caminhada com pessoas muito próximas, sem uso de máscara, que a gente tem observado muito daqui na região dos lagos, e isso é uma conduta, além de vedada, né, devido à nossa situação de pandemia, demonstra o completo desrespeito do candidato às questões atinentes à saúde pública. Se o candidato não tem essa preocupação no momento inicial, no momento de campanha, imagino que nós vamos ter desse candidato como um gestor público de saúde pública. Então, atentem-se às preocupações do candidato. Um candidato que quer a qualquer custo se promover e se eleger, mesmo sob o risco de colocar as vidas humanas em risco, esse candidato realmente não deve ter o nosso voto e respeito. Com certeza. Falou tudo agora. Não deve ter o nosso respeito, porque ele não respeita a nossa saúde, não respeita a saúde pública, né? Ele não respeita as regras básicas que está escrito e já descrito no decreto, que quando houve o decreto que vai haver as eleições assim, 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 está lá escrito as regras de segurança por causa do coronavírus. Se ele não consegue respeitar isso, imagina quando chegar lá, né, no poder. Isso é uma pauta de reflexão. Eu trouxe essa pauta hoje para a gente refletir, porque são mais 4 anos, né, que a gente vai lidar com um desgoverno ou um governo de verdade, né? É importante sempre lembrar. Agora, o que eles não podem definitivamente fazer, doutor? O que o candidato não pode, que é realmente crime eleitoral? Vamos lá, a distribuição de brindes, camisetas, cesta básica, esse assistencialismo, essa promessa de emprego, todo esse tipo de, qualquer tipo de benefício econômico ao eleitor é crime eleitoral. Também não pode se usar de outdoor. Os alto-falantes eles são permitidos dentro de uma determinada faixa de decibéis, e temos também que observar a legislação eleitoral local, isso é muito importante, tá? Cabos eleitorais é permitido, né, respeitar o critério conforme a quantidade de eleitores do município, então cada candidato ele pode ter um número determinado de cabos eleitorais, tudo isso com as regras locais. Os comícios, nós estamos numa situação bem característica de comício, porque se você tem que manter uma regra de afastamento, é muito complicado você dizer onde cada pessoa vai ficar. Então, os comícios têm sido evitados, devem ser evitados, embora não estejam proibidos. O uso de trio elétricos em campanhas ele é proibido, desde que se for num comício, ele é permitido. Showmício é proibido de todas as formas. Então, peraí, doutor, qual é a diferença, né? Desculpa interromper, mas você sabe que aqui estamos aqui para isso. A dúvida surge e eu vou buscar informação na fonte. Fala com a gente qual é a diferença entre comício com o trio e showmício. Júlia, eu já passei um pouquinho dos 40, então estou generalizando com os nossos ouvintes, claro. Nós vivemos uma época em que era muito comum o showmício. O que era o showmício? Era a participação de artistas de renome nas campanhas eleitorais. Então, você tinha um show de artistas renomados nacionalmente que eram feitos na presença. Na verdade, era um show que dentro da propaganda política. Então, você tinha um show de um artista renomado, só que antes você teria que ouvir as propostas do candidato. Então, isso criava um desequilíbrio econômico, né, nas propagandas eleitorais. Aí a gente tem que dar uma voltada um pouquinho. Para que a justiça eleitoral existe? A justiça eleitoral ela existe para que se tenha um equilíbrio da corrida eleitoral. Por quê? Senão, como nós tínhamos no passado, os ricos sempre se mantinham no poder ao custo de campanhas caríssimas, e depois eles recuperavam esse dinheiro. Então, hoje, a justiça eleitoral ela tenta fazer um equilíbrio. Então, ela tenta, de todas as formas, limitar gastos,
limitar qualquer tipo de abuso do poder econômico, que é crime, o abuso de poder econômico na campanha. Então, ela proibiu, alguns anos atrás, que shows com artistas sejam realizados junto com o comício. O comício é a propaganda do próprio candidato, nós falamos dos candidatos. E o showmício era a fala dos candidatos, a propaganda dos candidatos, com um show junto. Essa é a característica do showmício e do comício. Entendi. Então, eu gostaria, uma coisa que me surgiu também, outra dúvida aqui, é sobre as lives, né? Hoje o pessoal está falando aí que as lives estão sendo um showmício online. No caso, inclusive, houve a proibição de um cantor famosíssimo brasileiro que foi proibido de se manifestar por liminar nas lives dele o nome de um candidato em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Então, tem algum dado sobre isso? Se live mício pode ou não? Não. A regra é a mesma. A gente tem no Brasil nós temos uma característica, eu sempre falo, é a necessidade de se positivar, de virar lei tudo. Tudo que pode no mundo físico, pode no mundo virtual. E tudo que não pode no mundo físico, não pode no mundo virtual. Então, é muito simples. A gente também não pode fazer uma interpretação como se a rede mundial de computadores ela fosse um mundo à parte. Ela faz parte do nosso mundo. Então, as regras que existem para serem aplicadas no mundo fora virtual, elas devem ser aplicadas no mundo virtual. Então, se não pode no mundo virtual, no mundo físico também não vai poder no mundo virtual. Então, realmente, o show virtual, as lives, são proibidas da mesma forma, justamente para evitar que você tenha esse desequilíbrio na corrida eleitoral, porque você não O vai ter um desequilíbrio, controle. porque isso aí, justamente, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem como base também, faz todas essas regras para que haja, né, igualdade e equidade entre os candidatos, porque a gente sabe que tem os candidatos que são riquíssimos, e não sei por que querem entrar na política, que já são ricos, já têm suas profissões, e tem aqueles candidatos que não têm, né, são pessoas comuns que trabalham, talvez em projetos sociais ou tal, desenvolvem ações sociais e se candidatam, mas não têm o poder aquisitivo que essas pessoas têm, né? Os grandões, os peixes grandes, como se diz na política. Doutor, fala com a gente agora o que o eleitor não deve fazer. Não pode e não deve fazer na campanha eleitoral. Vamos começar pelo não deve. Eu acho que o não deve é a coisa mais importante. O eleitor não deve se vender. O eleitor não deve vender seu voto. O eleitor não deve se corromper. Porque a corrupção, a gente tem uma ideia sempre de que a corrupção ela vem do político, né, se beneficiando de alguma coisa financeira. Mas a corrupção também se dá de outras formas. Então, quando você aceita trabalhar numa campanha ou quando você aceita trocar seu voto por uma promessa de cargo, por uma promessa de uma obra que você precisa para sua rua, para sua comunidade, você também está se corrompendo. Então, a partir do momento que você tem esse comportamento, você automaticamente está incentivando que os políticos de má conduta sejam eleitos. Então, quando você recebe esse tipo de proposta e aceita esse tipo de proposta, você está sendo o pior eleitor para você. Você está sendo um cidadão que você sabe que você está compactuando com uma apenas para se beneficiar e beneficiar os seus próximos. Correto? Então, não aceite esse tipo de candidato. Então, o dever do eleitor é o dever de probidade, de procurar o melhor para o seu município. E como é que você vê isso? Através das boas ideias dos candidatos a vereador, através de ações dos candidatos a prefeito. Então, a viabilidade dos projetos. Chegar hoje alguém com um projeto aqui completamente irresponsável, completamente inviável, você já vai ver que essa pessoa está ali apenas como gaiato. Então, o dever do eleitor é procurar o melhor para a sua cidade. Então, vamos ter essa consciência em propostas dos candidatos e não em promessas de emprego ou vantagens econômicas de qualquer natureza. Agora, a gente pode também comentar um pouquinho sobre o que o eleitor pode e o que o eleitor não pode, porque o eleitor ele também tem direitos e deveres.
Então, nós temos um famoso... quer dizer, perto das eleições, as pessoas não podem ser presas, o eleitor não pode ser preso. Isso é uma garantia que foi criado em um determinado momento político para que não ocorressem prisões ilegais. Nós temos sempre que ter em mente que a política está sempre ligada ao poder. E o poder no Brasil, principalmente o poder de polícia, ele sempre foi muito utilizado nas campanhas eleitorais com o famoso coronelismo. Então, era muito comum que, próximas eleições, pessoas fossem presas para evitar que se manifestassem politicamente, principalmente para campanhas contra adversários poderosos. Então, nós temos aí que, a partir de 10 de novembro desse ano, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. Porém, se ele for preso em flagrante, não tem problema nenhum. Ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Então, se ele já foi condenado e a crime inafiançável, ele não pode ser preso a partir de 10 de novembro de 2020. Esse ano também não vai ter uso de biometria, devido à questão da pandemia do coronavírus, tá? Nós temos também aqui no dia da eleição, falar do dia da eleição para o eleitor. Uso obrigatório de máscaras, álcool gel. O horário de votação esse ano será a partir das 7 da manhã, então se estendeu o horário de votação. Sendo que para maiores de 60 anos, de 7 às 10, nós temos que dar preferência, tá? Então, será a preferência dos eleitores a partir de 60 anos, de 7 às 10 da manhã. Se recomenda que as pessoas levem a sua própria caneta, se recomenda que já leve anotado o número de seus candidatos, para que se tenha o menor contato possível com material comum ali. Outra recomendação importante do dia da eleição: todo mundo vai usar a máscara para votação, porque o uso da máscara é obrigatório. Mas o presidente da mesa, ele pode solicitar que o eleitor abaixe a máscara para identificação facial. Como não vai haver a identificação biométrica, o presidente da mesa ele pode para isso e vai ter uma distância regulamentar para isso, para que tenha todo o cuidado para que não haja a contaminação pelo coronavírus. Temos que lembrar que estamos num momento de pandemia. É importante isso, né? Importante essa questão. Aqui no Brasil a gente já não entende mais nada, né? No meio da pandemia o mundo inteiro se tornou mais legal. O brasileiro se tornou a pior classe. Golpes em cima de golpes, em cima de golpes, como a gente tem visto, e justamente a gente fica, né, tá meio tenso sobre essa questão dessas eleições. E esse procedimento de, em caso de dúvida, tirar a máscara para conferir se é o verdadeiro eleitor que está indo, é importantíssima, né, porque a identificação realmente, se não tem a biometria, tem que ser a facial, com certeza. É uma consciência, né? A gente tem que ir votar, né? Tem que ir votar porque se a gente quer um futuro melhor, é através do voto, né? Através da manifestação popular, doutor. Agora fala com a gente como denunciar os supostos crimes eleitorais. Você sabe que aqui é 15 minutos com Júlia Costa, a gente já está nos 18, mas a gente vai até os 22, 23. Fala com a gente. A gente sempre passa nesse horário, né, Júlio? Bate-papo é sempre bom demais e os temas são maravilhosos. Você tem um carinho muito, muito grande pelos seus temas. Então, vamos lá. A denúncia, hoje, ela é muito fácil. Nós tínhamos antigamente, né, uma dificuldade muito grande para denunciar crimes eleitorais. Hoje, a denúncia ela pode ser feita diretamente ao Ministério Público Eleitoral pelos canais digitais, mídia, e-mail. Então, é muito fácil hoje a denúncia de crimes eleitorais. Então, desrespeitou a regra básica de segurança, as regras básicas de aglomeração, tudo isso. Basta você fotografar e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral que as providências são realmente tomadas. Então, hoje, entrou no Google lá, colocou denúncia Ministério Público Eleitoral, você vai ter toda o suporte para ser feito esse crime. Você pode denunciar também diretamente na delegacia, por tratar de um crime eleitoral, vai ter esse procedimento, que não é o mais adequado, mas a maneira mais fácil de se denunciar é através do Ministério Público Eleitoral, através dos meios de interação pelas redes sociais ou por e-mail, qualquer desse meio eletrônico. Então, é muito fácil hoje.
Perfeito, perfeito. Hoje está tudo na palma da mão, né? Hoje a gente só não faz a diferença, só não se informa corretamente, se não quiser, se tiver preguiça de olhar. Porque no Google tem fake news, mas se você for um pouco mais, né, curioso e falar, esse aqui está duvidoso, você vai procurar, e tem várias fontes. Procure a fonte correta, que é o Ministério Público Eleitoral, entendeu? Inclusive, me parece que vai ter aplicativo também, estão desenvolvendo alguma coisa do gênero para a pessoa baixar e fazer essas denúncias. E também, doutor, saiu essa semana a Polícia Federal, junto à ABIN, eles disponibilizaram 100 drones de mega tecnologia para supervisionar, né, as eleições no dia, para que não haja, né, supostos crimes eleitorais. E, infelizmente, são só 100 para 5.600 e poucos municípios. Mas espero que o cidadão de bem, que quer ver seu político, que quer ver o seu país melhor, que quer ver o político trabalhar pelo povo, o político cumprir, né, o que ele se propõe, ele tem que fiscalizar. E está aí a internet para ajudar a denunciar qualquer tipo de crime. Doutor, já estamos nas nossas considerações finais. É sempre um prazer trazer aqui os temas contigo, porque realmente, como você falou, desenvolve-se, né? E é tema para a gente conversar em muito mais, né, pautas, porque aqui é só 15 minutos com Júlia Costa mesmo, e é 15 minutos para vocês falarem. O resto são as intervençõezinhas da Júlia. Faz as suas considerações finais, deixa a sua mensagem, porque é muito importante que haja consciência. Essas eleições vão determinar os próximos 4 anos, nosso e das nossas famílias. Sim, Júlia, é muito importante nós termos essa consciência de que se você não for votar, você vai pagar a multa e essa multa vai para o fundo partidário. Então, tudo que você faz contra o achando que está contra o processo eleitoral, na verdade, você está ajudando os partidos políticos. Então, vote, exerça o seu direito à cidadania do voto. A pessoa que não vota, ela acaba se sujeitando a ser regida, a ser governada pelas pessoas que se interessam em política, e que o eleitor também comete crimes eleitorais, tá? O eleitor ele não pode se manifestar no dia da eleição por alto-falantes, ele pode se manifestar, sim, através de um botão, de um adesivo, de uma bandeira. Uma das coisas características muito aqui, principalmente do interior, transporte de eleitores no dia da eleição é proibido, aglomeração de apoiadores com a mesma camisa também é proibido, padronização de camisa, essas coisas. Então, nós temos que ter a consciência do seguinte, Júlio, se elegermos mal um governante, seja ele vereador, seja ele prefeito, nós estaremos durante mais 4 anos necessariamente reféns desse nosso voto ou da nossa omissão. Então, não adianta reclamar. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Se plantarmos um mal político, durante 4 anos, a nossa safra vai ser de um mal político. Então, teremos hospitais, hospitais que não funcionam, ruas esburacadas, e como nós dissemos anteriormente, essa eleição é a eleição mais importante para o cidadão. Por quê? Porque nós estamos elegendo as pessoas que vão estar mais diretamente ligadas a gente. São as pessoas que vão gerir a nossa cidade, onde nós vivemos diretamente. Então, temos que ter a consciência que temos que eleger uma pessoa séria e que vai trabalhar, e não trocarmos nosso voto nunca. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos aí pela atenção. Com certeza, temos que ter consciência que o voto de agora vai representar os próximos 4 anos de sofrimento ou de alegria. Com certeza, doutor. Muito obrigada. Te agradeço em nome da equipe 15 Minutos, jornalismo independente, a verdade sempre em foco, trazendo aqui sempre convidados com fatos para nos relatar. Te agradeço em nome do canal 10 Cabo Frio TV. Me aguarda nos bastidores que eu vou me despedir do pessoal e volto contigo. Boa tarde a todos. Bem, galera, esse foi mais um 15 Minutos com Júlia Costa.
trazendo aquela informação diferenciada. O jornalismo independente tem essa missão de informar e transformar, porque só através da informação é possível uma transformação, seja ela em qualquer âmbito. Então, nessas eleições, a gente tem que ter consciência. É o futuro da nossa família, o nosso futuro econômico, social, de estrutura para todos nós, né? De uma qualidade de vida melhor ou não. Só depende de você e de todos nós. Um grande beijo, um grande abraço. Quem quiser, novamente, eu faço o apelo. Quem quiser apoiar culturalmente o programa 15 Minutos com Julie Costa, deixe sua mensagem nas nossas redes sociais, no Face, @equipe 15 minutos, e no Instagram também, @equipe 15 minutos. Fui, sextou, e um ótimo final de semana prolongado, hein, para vocês. 15 minutos com Julie Costa. Jornalismo independente de verdade.